Já toquei em tratores, embaixo de pontes, já toquei em estações de comboio, em palcos múltiplos, na praia, no meio do rio. Mas tocar num escritório tem ainda mais significado por uma razão. Grande parte da população vive em escritórios. E os escritórios vive porque trabalha em escritórios. E, portanto, passa 8 horas por dia nos escritórios. Os escritórios não são propriamente um sítio pleno de poesia, não é? Mas podem ser um local ainda mais poético. Pode-se acrescentar alguma coisa. E tocar aqui simboliza isso, quer dizer, simboliza levar ainda mais, para além daquilo que já é música, levar ao local de trabalho das pessoas um momento no seu próprio espaço, não é? Porque muita gente se vai provavelmente identificar com este local. Eu acho que, quer dizer, os dias não, para mim, são aqueles em que eu não fiz nada no dia anterior de útil, de que me tenha catapultado, porque os dias sim são projetados no dia anterior, não é? E os dias não também começam a crescer no dia anterior. E, portanto, se no dia anterior, sobretudo a escrita, correu mal, porque não é uma atividade que se comande. Nós não podemos comandar a escrita. A escrita não sai boa porque nós mandamos. Sai boa porque nós insistimos. Mas há coisas que saem boa porque nós, naturalmente, pregar um prego, é preciso estar lá. O prego, a mão, o martelo, e escrever é a mesma coisa. Não é? É preciso estar lá. E nem sempre corre bem. Enquanto que o prego lá foi, a escrita não. Nem sempre. Também lá foi, mas às vezes não é. E, portanto, quando os dias correm mal, amanhã também acorda pior. Mas há uma certa militância no acordar, que é acordar e sair logo da cama. E eu tenho um truque quer dizer, naturalmente sair da cama é preciso força de vontade. Mas a força de vontade já é um autodesafio. E depois um banho frio. Sempre verão, inverno, eu só tomo banho de água fria. E porque dá uma certa de energia para o dia. Do social. Social. De festas, de aparecer, porque identifico-me pouco com conversa de circunstância, quer dizer, e gosto de aprender com as pessoas e às vezes não consigo conciliar as duas coisas, quando social é apenas social. Há social no qual se consegue usufruir, mas eu sou um bocadinho lobo de toca. E, portanto, fujo a sete pés. Eu acabei de ler um livro do Moby Dick, que é um livro fantástico, do Herman Melville. A dada altura ele diz as pessoas que vivem muito na luz e que se deixam encandear pela luz, o sucesso, aquelas coisas que são luminosas culturalmente, aparece muitas vezes. As pessoas que se encandeiam pela luz às vezes perdem um pouco essa noção da sublimidade, da profundidade que existe no escuro e que existe na sombra. E eu gosto da sombra, gosto de estar na sombra. Citaste Sétima Legião, um grupo extraordinário, com essa canção extraordinária, Os Sete Mares, que é uma canção que, quando eu regresso de Londres, eu fui para Londres de carro, na altura, em 93, misturar viagens. E quando estou a voltar, quando estou a ir, ouço. Por acaso estava a dar na rádio, eu estava no Porto de Calais para entrar no ferry e começou a dar o Sitting on a Dock of a Bay, essa canção mítica, não é? Assim, quase premonitória. Eu estava exatamente numa baía, numa doca, e quando voltei, com o disco já debaixo do braço, passado 3 meses ou 2 meses, entrei em Vila Formosa e começou a dar Sete Mares, que é uma canção que eu adoro. Aquela voz do Pedro Oliveira, não é? E já não sei qual era a pergunta. Mas pronto. Eu estou a tensionar fazer uma viagem ao Ártico. E portanto estar, olha, uma vez mais no frio e ver sítios desérticos. Desérticos no sentido,
desérticos e poéticos, porque existe poesia também nos sítios onde não existem pessoas. Também, naturalmente, existe poesia com as pessoas, mas existe poesia no silêncio. Né? Eu comecei a tocar em Aveiro. Bom, se eu fosse contar as minhas experiências em Aveiro, teria que ser censurado. Foram muitas e boas. Mas, por exemplo, temos ali o Hotel Imperial, o Hotel Moliceiro. Quem é músico e viaja e está permanentemente às vezes conhece as terras também pelos hotéis, por todas as experiências que tem, nomeadamente essas que estás a pensar. Mas há outras, de encontrar pessoas, de descobrir, de partilhar histórias interessantes no final de um espetáculo ou antes do espetáculo. E Aveiro, eu tive aqui muitos concertos, de facto. Comecei a vir aqui como músico de jazz nos anos 70. Eu já, como diz Paul Simon, we are getting older and that's not unusual. Eu já vou mais para velho do que para novo, não é? E vim aqui muitas vezes nos anos 70 tocar. Aveiro sempre teve uma ligação ao jazz muito forte. Eu era contrabaixista e toquei muitas vezes aqui, toquei no Cineteatro, no Teatro Aveirense. E toquei em bares aqui, muitos bares, e toquei na Estação da Luz, fiz muitos concertos, já com os Bandemónio. Antes dos Bandemónio, aliás, com a Cool Jazz Orchestra, toquei aqui, anos 80, 90. E depois com os Bandemónio começo a tocar aqui mais regularmente. Toquei no Pavilhão do Meira-Mar, toquei numa tenda de circo que era nossa, que nós instalávamos e era uma tenda itinerante. Toquei em todas as circunstâncias possíveis, acho eu, aqui em Aveiro. Toquei nos festivais, no Festival dos Canais e toquei também para a Oli. E, portanto, isto é um percurso, a relação com Aveiro é um percurso muito musical, muito umbilical e fiz aqui muitos amigos. Aliás, tenho-vos a vocês como amigos, a Sete. Tenho muito orgulho em que a Sete seja de Aveiro, porque representa não só uma descentralização efetiva, como uma resistência aos dois polos de Lisboa e do Porto. E, no entanto, a Sete constitui-se como a mais significativa agência nacional e internacional para os músicos portugueses. E isso é muito importante, este papel que acaba por ser o de Aveiro na distribuição de jogo cultural a nível nacional.